Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Roma Antiga. Hoje eu vou falar sobre os grandes imperadores romanos, aqueles que tiveram maior destaque durante esse grande período, né? Como a gente já sabe, o Império Romano existiu entre os anos de 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Vários imperadores passaram por esse período. A palavra imperador vem do latim imperator, que significa aqueles que mandam. Os principais foram Otaviano, né, como a gente viu na última aula, que o nome dele era Caio Júlio César Otaviano Augusto. Foi o primeiro imperador e governou entre 27 AC e 14 DC. Seus grandes feitos foram as pacificações e o aumento do comércio, né? Lembra que ele criou a política do pão e circo, que consistia basicamente em dar grãos para que os pobres pudessem fazer um pão para comer e grandes espetáculos de gladiadores em arenas, né? Daí veio o circo e tudo mais. E isso acabava deixando as pessoas mais felizes, então elas não reclamavam do governo por conta disso, né? Nós temos também um cara chamado Cláudio, que foi o nosso segundo que a gente pode citar aí. O nome do Cláudio era Tibério Cláudio César Augusto. Ele governou de 41 a 54 DC. Sua grande contribuição foi construir estradas e ligar todo o território romano. Na verdade, essa iniciativa ela já vinha sido tomada por Roma muitos anos antes, né, desde a época da República, né, para facilitar o comércio. Só que como o império cresceu demais, o Cláudio ele foi famoso por isso, mandar construir várias estradas e é engraçado que elas existem até hoje. Muitas delas, né, foram destruídas para que o progresso pudesse surgir, né, mas muitas ainda existem em Roma, lá na Itália, tá bom? Até hoje. O outro que a gente pode citar é o Nero, né? O Nero, o nome dele era Nero Cláudio Augusto Germânico. Ele governou de 54 a 68 DC. O polêmico imperador foi um grande reformista. Entrou para a história como um louco culpado por atear fogo em Roma enquanto tocava harpa, o que é uma mentira. Então, como que essa história persiste até hoje? É muito simples, né? Na antiguidade, os imperadores, muitos deles eram generais, vinham do exército, e eles não tiveram acesso às letras. Poucos tiveram acesso às letras. Não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, assim, poucos sabiam, né? E o que sabiam, às vezes, era muito mal. Então, para isso, eles tinham os escribas. Esses escribas, eles anotavam tudo que o imperador fazia, mandava fazer. Então, assim, eles tinham um poder imenso nas mãos. E Nero, né, acabou se desentendendo com alguns desses caras aí, e esses caras escreveram essa história sobre ele, né? Nós conhecemos também uma história polêmica do Calígula, né? Claro que tem relatos históricos que diz sim que Calígula foi um cara meio pancada da cabeça, mas como ele também caiu na boca do sapo, né? Os escribas desceram o cacete nele, né? Começaram a escrever mal e essas histórias perpetuam até hoje. Claro, Roma sim pegou fogo, mas ele não estava em Roma nessa época, né? Eles estavam em outro lugar, se não me engano, eles estavam no porto, na região portuária, e ele só ficou sabendo depois. Bom, então, Diocleciano. Esse cara, Diocleciano, o nome dele era Caio Aurélio Valério Diocleciano. O nome do cara, Caio Aurélio Valério Diocleciano. Parece até um trava-línguas. Ele governou de 284 a 305 DC. Né? E o que é que ele fez de importante? Ele pôs fim à anarquia militar e criou a tetrarquia. Né? Já eram três, agora eram quatro pessoas, quatro imperadores associados, cada qual responsável pela administração de uma parte do império. A princípio, esse sistema foi bem sucedido. Mais tarde, descambou para uma série de lutas entre pretendentes rivais. Na tentativa de minorar a crise econômica, pôs em vigor o Edito do Máximo, que impunha limites aos preços dos gêneros de primeira necessidade.
Na prática, essa medida não surtiu muito efeito, pois os produtos alimentícios continuaram escassos e, portanto, caros. E ele ordenou a última e mais violenta perseguição aos adeptos do cristianismo. Mesmo assim, o número de cristãos continuou a crescer. Constantino. O Constantino, o nome dele era Flávio Valério Constantino, 306 depois de Cristo, a 337. Ele foi responsável pelo Édito de Milão, em 313. Esse édito concedeu liberdade religiosa aos cristãos, sem contudo proibir o culto politeísta tradicional. Para facilitar a defesa da sede do Império contra possíveis ataques, transferiu-a de Roma para Bizâncio, uma antiga colônia grega situada entre o Mar Negro, e a cidade ela foi remodelada e recebeu o nome de Constantinopla. Hoje chama-se Istambul. O Constantino ele tem uma história muito interessante, principalmente para quem é cristão, porque foi a partir daí que o cristianismo se tornou a religião do Império Romano. E isso tem muito a ver, né? O que aconteceu? O problema assim, né, que os cristãos eles começaram a aumentar de forma exponencial, né? De forma muito rápida. E com isso, né, ele tinha muita gente lá no exército dele que era cristão. Então era proibido você fazer o culto cristão. Tanto é que os cristãos eles tinham que se esconder em cavernas, né, ou em alguns locais para fazer seus cultos. Mas essa é uma história que fica para outra aula, porque é uma história que vale muito a pena, tá bom? Então, gente, só para a gente terminar aqui, um cara que vale a pena você comentar, né, que é o Teodósio. Pelo Edito de Tessalônica, em 380, ele proclamou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Então, a partir daí, o paganismo ele foi proibido. Lembra que o Constantino tinha liberado o cristianismo? Então, agora o Teodósio ele não só liberou, mas proibiu que o paganismo fosse feito no território romano. Então ele determinou que após sua morte o império fosse dividido em dois estados distintos, com instituições e administrações separadas. O Império Romano do Ocidente, que a capital era em Roma, e o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla. Então, o primeiro desapareceu em 476, conquistado pelos bárbaros germânicos. O segundo sobreviveu até 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Você vê o que aconteceu. Teodósio, pensando na melhor administração, acabou dividindo o império em dois, só que isso acabou enfraquecendo o império. E o império acabou sendo tomado pelos bárbaros, pelos povos bárbaros, mas essa é um assunto para a próxima aula, tudo bem? Então, fiquem bem aí, se cuidem e até a próxima.